Nós vamos começar então hoje essa série, essa ideia genial que o pastor André Nunes teve de trazer esse tema, finalzinho de ano, né? Estamos no último mês, começamos aí o mês de dezembro, avançando para o ano que vem. A ideia não é, quando der 1º de janeiro, não vai voltar a ser 2020, né? Vamos tentar de novo, porque esse ano não funcionou direito, vamos tentar ver se a gente repete. Não, é algo completamente novo, é um tempo novo, e claro, se você for cético, como às vezes eu também tenho a tendência de ser, eu vou dizer, de 1º de janeiro não é um novo ano, é um novo dia, apenas passou mais um dia, né? São 24 horas de diferença apenas para o dia 31, mas a verdade é que o nosso Deus é um Deus de coisas novas, e nós precisamos deixar Ele, né, através da nossa vida, através da sua palavra, através do seu Espírito, fluir em nós esse Espírito maravilhoso de coisas novas. Deixa eu declarar sobre a tua vida mais uma vez: Deus tem algo novo para você. Tenha expectativas de coisas novas, não tenha expectativa de mais do mesmo. Ele tem algo bom preparado para nós, amém? Eu sei que, né, você pode dizer, esse ano foi uma novidade muito grande para a gente, muitas coisas novas aconteceram esse ano, algumas boas, outras nem tanto, mas foi um ano para não esquecer nunca mais. Então, nós vamos olhar para a palavra de Deus e você vai ver que várias pessoas experimentaram anos difíceis. Quando você olha para a história de Jó, toda aquela tristeza que acontece na vida dele, aquela tragédia toda, é mais ou menos o período de um ano, aproximadamente 9 a 10 meses, um ano bem complicado para Jó. Mas a história de Jó não termina ali e nem começa ali, aquilo ali é só mais uma parte, só um capítulo da sua vida. Tem muita coisa boa que acontece antes daquele ano na vida de Jó, tem muita coisa boa muitas coisas boas acontecem depois daquele ano. Então eu quero dizer para você, se já teve bom e ficou ruim, do ruim também pode ficar bom. Deus tem planos bons para os seus filhos, amém, queridos? Tem uma expectativa boa de novos anos, tá bom? Isso aqui, Mateus, quer trocar? Não? Isso aqui tá legal? Vamos lá então, nosso tema é esse, e o título da mensagem dessa noite é algumas perguntas antes de dar o próximo passo. Você, quando se fala de avançar, tomar uma decisão de ir adiante, significa que você vai fazer isso um passo de cada vez. Então, mais ou menos no clima do que a gente tratou aí no mês de novembro, falando sobre, no mês de novembro, falando sobre decisões, sobre escolhas que estabelecem um caminho para a gente chegar no destino. Isso está muito no meu coração. Eu fiquei pensando, se vamos tomar decisões, e precisamos, aliás, você toma milhares de decisões todo dia, algumas pequenas, outras grandes, mas todas elas são decisões. Se vamos fazer isso, será que existem algumas coisas que nós precisamos saber antes de tomar essas decisões? Eu quero deixar com você marcado um versículo que eu amo muito, de Gálatas, no capítulo 6, onde o apóstolo Paulo, ele pede algo à igreja. Pela graça de Deus, eu quero também pedir à igreja e ser igreja junto com você e receber essa palavra. Ele diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos nem desistirmos. É tão importante lembrar disso. Esse versículo fala de continuar, de perseverar, de não desistir e nem desanimar, mas ele fala de uma tentação muito grande, de se cansar. Lá em cima do versículo, se a gente não precisasse ouvir isso, não, eu nunca me canso, eu estou sempre bem, eu estou sempre renovado. Não, na verdade, né, tem horas que a tendência e a tentação é desistir porque a gente está cansado. Você já deve ter falado mais de uma vez, né? Eu estou cansado, diante de uma situação, diante de uma circunstância, eu cansei. E vem agora o Espírito Santo através de Paulo e diz: ok, você pode se cansar de um monte de coisas, você pode até e deve desistir de algumas coisas, tem coisas ruins na nossa vida que você tem que desistir mesmo, mas não desista, não se canse de fazer o que é certo, de fazer o que Deus te convida a fazer, de dar o próximo passo que Ele tem para você, porque há uma bênção, uma colheita sempre. Deus promete aos seus filhos sempre uma recompensa. Nós não o servimos e o amamos por causa da recompensa, nós amamos o Senhor, independente do que acontece na nossa vida, mas Ele sempre tem recompensa para os seus filhos. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais essa noite. Nós abrimos o nosso coração
e vamos dar atenção e reverência à Tua palavra, que o Teu Espírito fale conosco, fale comigo, Senhor, como eu preciso da Tua palavra, como cada um de nós precisa da Tua palavra para dar o próximo passo, para tomar as próximas decisões, que o Teu Espírito continue falando ao nosso coração. Encha-nos, Senhor, com a Tua verdade, e ela vai nos libertar, vai nos dar luz, vai nos ajudar a dar os próximos passos. Te louvamos, em nome de Jesus, que todos digam amém. Todo dia você toma muita decisão? Você nem percebe às vezes, porque algumas são tão pequenas, mas são decisões. Você poderia ter tomado uma outra decisão, você poderia ter feito a curva para o outro lado. Você escolhe, mesmo que seja óbvia, né? Claro que eu vou vou tomar essa decisão. Todo mundo toma, é a decisão certa. Mas algumas decisões podem mudar realmente o rumo da nossa vida completamente. Se você não estava aí no mês de novembro, a gente falou muito sobre isso. Pequenos ajustes, pequenas curvas que a gente faz na vida e vai dar um lugar tão distante do que a gente queria. Existem alguns países que têm uma rede ferroviária gigantesca, e alguns contam isso, que em determinados lugares há um pequeno desvio naquele trilho, né? Você já deve ter visto, principalmente em filme ou desenho, né? Alguém puxa uma alavanca e faz um desvio. E, por exemplo, numa cidade dos Estados Unidos, se você fizer isso, você nunca mais vai naquela direção. Se o desvio for para cá, você poderia caminhar, trilhar ali naquele trilho por quilômetros e quilômetros e chegar no outro lado do país, mas por causa daquele desvio, você vai lá para o norte do país, um lugar completamente diferente por causa de um pequeno desvio, por causa de um pequeno ajuste. Assim também acontece na nossa vida. Um pouquinho que a gente sai, alguns graus para um lado ou para o outro, mudam completamente o final da nossa história. E existem vários tipos de decisão. Existe, como eu disse para você, pequenas e grandes, você pode até classificar outras. Mas existe uma coisa que eu sei sobre você, e eu não conheço você tão bem assim, mas eu acredito que eu sei isso a seu respeito. A maneira como você toma a decisão quase sempre é a mesma. A maneira como você escolheu decidir as coisas da sua vida, ela segue mais ou menos a mesma receita. Ela é mais ou menos parecida. Sem perceber, inconscientemente mesmo, nós fazemos dentro de nós algumas perguntas que vão filtrar as nossas escolhas. Que na hora de eu tomar uma decisão, eu vou avaliar um pouquinho sobre aquela decisão. Às vezes a gente não pensa nisso, simplesmente a gente tem isso. E eu quero deixar com você nessa noite que eu acredito que existe uma relação muito íntima, uma relação muito profunda entre essas perguntas que você faz, que você já faz, e também as decisões que você toma. Existe uma ligação muito grande entre elas. Qualquer pessoa que já tomou decisão ruim na sua vida, deixa eu ver quantos corajosos tem como eu aqui, né? A coragem de levantar a mão e dizer, já tomou uma decisão muito ruim. Amém. Estou falando para o público certo. Por trás de toda decisão ruim, nós vamos descobrir que talvez nós deveríamos ter feito mais perguntas antes de fazer aquela escolha, antes de decidir aquilo. Talvez a gente precisava ser um pouco mais curioso sobre aquele assunto antes de decidir em cima dele. Ou talvez devêssemos ter feito as perguntas certas, melhores perguntas para chegarmos onde a gente queria antes de decidir. Deixa eu dar um exemplo para você da minha vida. Quando eu ainda era bem jovem, antes de me casar, eu estava trabalhando. Eu trabalhava numa emissora de televisão, na área de divulgação, e alguém me deu uma função que eu não fazia ideia exatamente de como era aquela função. Me deram uma responsabilidade que eu não estava pronto para assumir. A responsabilidade de recrutar alguns estagiários. A gente está falando de quase 30 anos atrás. A responsabilidade de recrutar algumas pessoas para trabalhar no meu setor. Eu não sei se você já fez isso, ou se você já esteve do outro lado da cadeira, né, da mesa lá, sendo contratado, ou sendo, talvez, ali passando por como é que a gente chama? A seleção, né, o processo de seleção. Eu nunca tinha feito isso antes, e me deram essa responsabilidade, e eu aceitei, não devia, mas sentei do lado da mesa e começou a aparecer algumas pessoas para passarem por aquele processo. E eu tinha que fazer algumas perguntas para descobrir se aquela pessoa era apta, se ela era uma boa pessoa para comprar. Nossa, as palavras estão sumindo. Para ficar naquela vaga, né? Para ocupar aquela posição. Às vezes eu sou bom de palavras, às vezes elas somem, tá, gente?
Eu precisava descobrir se aquela pessoa ia fazer bem o trabalho. E eu não fiz nenhuma pergunta boa. E quem vinha se candidatar ao cargo, eu contratava. Não queria saber. A primeira pessoa que veio, ao invés de eu falar, ok, a gente vai ligar para você, eu terminava a entrevista dizendo, está contratado. Você tem uma ideia, aquelas pessoas fizeram muito bem de me encontrarem no meio do caminho, né? Poderia ser uma outra pessoa muito mais exigente do que eu, mas eu não fui tão exigente. E depois o tempo passou, eu contratei 2 pessoas, e o tempo passou e revelou para mim, eu deveria ter feito mais perguntas. Eu deveria ter feito perguntas melhores, porque elas, com o tempo, comprovaram que não eram as melhores pessoas para ocupar aquele cargo. E isso tem a ver com quase tudo que acontece na nossa vida. Decisões ruins, se você for rastrear, se você for olhar para trás, tem a ver com isso. Porque as nossas decisões, elas são influenciadas por essas questões interiores, por perguntas que você faz e nem percebe que fez dentro de você. Todos nós temos um filtro pelo qual passamos as nossas decisões. Você quer ver um exemplo das suas perguntas? Em geral, nós tomamos decisão fazendo essas perguntas: será que isso vai me fazer sentir bem? E a gente toma a decisão às vezes para saber se a gente vai se sentir bem. Um exemplo claro, coisas que a gente compra. Nós compramos coisas e você, com certeza, quando eu perguntei se você tomou uma decisão ruim, talvez entre nessa categoria. Eu comprei uma coisa e depois eu me arrependi, eu estou pagando até hoje, né? Estou pagando suaves prestações, 500 prestações, mas, né? Por que eu tomei aquela decisão? Porque o seu filtro disse para você, vai fazer você se sentir bem, vai trazer um benefício aqui, vai trazer algum prazer ali, ou talvez você pense, será que isso vai me causar algum problema? Algumas pessoas tomam decisão fazendo a pergunta, será que alguém vai ficar sabendo? Será que vão me flagrar? Será que alguém vai descobrir? Mas existem algumas perguntas, eu acredito, que podem ser muito úteis e podem fazer toda a diferença nessa sua e nessa minha responsabilidade de tomar decisão. Tomar as decisões mais importantes da sua vida. Você não pode abrir mão de fazer essas perguntas. Eu vou falar de 5 perguntinhas para você, bem rápido. E eu dei um nome para cada uma delas. A primeira pergunta, por exemplo, eu vou chamar da pergunta da integridade. Poderia ser também a pergunta da honestidade. De você ser honesto com você mesmo e fazer essa pergunta somente para você. A pergunta é a seguinte: por que eu estou fazendo isso? Diante da decisão que você está, você precisa comprar algo, você precisa começar um relacionamento, você deseja começar no emprego ou qualquer outra coisa, e você está prestes a tomar essa decisão, mas você lembrou, peraí, antes de tomar a decisão que eu vou tomar, deixa eu fazer essas perguntas lá dentro. E a primeira de todas, a pergunta da integridade diz, por quê? Qual é a razão, qual é o motivo pelo qual eu estou fazendo isso? Só que essa pergunta precisa demais de uma segunda pergunta. Por que eu estou fazendo isso sinceramente, de verdade, sendo completamente honesto? Porque quando perguntaram para você, por que você vai fazer isso? Por que você vai tomar essa decisão? Você conseguiu explicar bem demais. E você conseguiu justificar para todo mundo a sua decisão. Mas sendo honesto com você mesmo, sendo honesto e vasculhando no seu interior a real razão, a real motivação. Por isso que a gente chama da integridade nessa questão. Por que eu estou fazendo isso sinceramente, de verdade? Por quê? A gente aprende em liderança que é muito difícil, para não dizer que é quase impossível, é muito difícil ser líder, liderar um mentiroso. Aliás, relacionamento com qualquer pessoa mentirosa é quase impossível. A mentira quebra relacionamento. Porque você coloca em questão toda e qualquer outra palavra daquela pessoa, se ela mentiu. Se algum empregado seu, né, está enganando você e você descobre, em geral isso significa demissão. Não dá para continuar confiando. Mas todos nós, curiosamente, temos o hábito, todos nós, sem exceção, de vez em quando ou com alguma frequência mentir para nós mesmos.
Nós mentimos para nós mesmos porque nós queremos vender coisas para a gente faz questão de criar todo aquele desenho, pintar aquele quadro para a gente acreditar em algo que a gente quer muito. E se você perceber em algum momento isso na sua vida, que você está mentindo para você mesmo, você vai descobrir que você não vai conseguir liderar a si mesmo. Você sabe como é que é liderar a si mesmo? É o caráter do Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, é revelado em Gálatas, quando se fala do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência. No final tem uma expressão muito interessante, diz domínio próprio, a capacidade de liderar a si mesmo, de dominar a si mesmo. Isso é coisa de maturidade, é de quem cresceu espiritualmente. E você precisa poder fazer essa pergunta e talvez mandar embora, demitir o mentiroso que está escondido dentro de você, porque quer alguma coisa. Mas quando você para perguntar e honestamente traz essa resposta, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou tomando essa decisão? Sinceramente. Por que eu estou comprando isso? Sinceramente. Por que eu estou nesse relacionamento? De verdade, responda sinceramente. Por que eu estou vestindo essa roupa? Sinceramente. Por que isso que está acontecendo me deixa desse jeito, me deixa nesse estado, me deixa tão nervoso? Eu digo para todo mundo que é uma coisa, mas sinceramente, por que eu fico assim? Essa é a pergunta, é uma das mais importantes que você vai fazer antes de tomar uma decisão. Eu estou sendo honesto comigo mesmo? Por que eu estou tomando essa decisão? E talvez, na maioria dos casos não acontece, mas talvez no seu caso seja o suficiente para você parar um pouco e pensar melhor nessa decisão. E talvez trazer mais alguém, conversar com mais alguém e chegar a algumas conclusões antes de tomar uma decisão que vai afetar a sua vida para frente, que vai afetar a sua vida lá na frente e talvez para sempre. Talvez vai ser um marco que vai mudar completamente o rumo da sua história de uma maneira que você não queria. Eu não estou dizendo que a resposta dessa pergunta sempre é negativa, mas se você vai ser honesto com você mesmo, você vai trazer para si uma resposta que vai te dar clareza. Quem está acordado aí, diga amém. Segunda pergunta é a pergunta da posteridade, ou a pergunta do legado, a pergunta do futuro. Qual é essa pergunta? Se você precisa tomar uma boa decisão, se você não quer viver uma vida cheia de arrependimentos, se você quer avançar de verdade, existe uma pergunta chamada pergunta da posteridade, e a pergunta simplesmente é: qual é a história que eu quero contar? E para isso eu lembro de uma ilustração muito interessante, quando algum tempo atrás eu trouxe uma mensagem aqui na igreja, usando Davi, antes de ser rei, né? Você vai encontrar Davi lá no livro de 1 Samuel e de 2 Samuel, você vai ver esse crescimento dele. Ele tem uma fase muito complicada na sua vida, porque ele é perseguido pelo rei Saul, e muita gente sabia que Samuel, o profeta, tinha ungido Davi para ser o próximo rei. Muitas pessoas esperavam que um dia isso fosse acontecer. Até os exércitos de Saul, de certa maneira, esperavam que isso pudesse acontecer. Mas lá está Saul e os seus exércitos caçando Davi, e num determinado momento, Saul, o rei, manda todo mundo parar e fala: eu vou ali um instante e já volto. Ele precisava ir ao banheiro. É um dos poucos lugares na Bíblia que você vai ver que alguém foi ao banheiro. E Saul vai numa caverna, e ele não sabe, mas ele está entrando na caverna onde Davi e o seu pequeno exército estão escondidos. E Saul está na posição mais vulnerável que um homem pode estar. E Davi é tentado de uma maneira muito forte a destruir ali a vida do seu oponente, de alguém que está perseguindo ele injustamente. Todos os seus guardas, os seus valentes chegam para Davi e baixinho no seu ouvido fala: chegou a hora que o Senhor tinha prometido a você. Agora você pode ir lá. Nesse momento é incrível que isso esteja acontecendo. De todas as cavernas que ele poderia entrar, ele entrou na nossa. É claro que isso só pode ser Deus. Vai lá, pega essa faca e resolve esse problema. Davi pega a faca, uma espada, e vai até Saul. E só dele fazer isso, ele se arrepende. Ele não queria ter dado nenhum passo, mas ele corta um pedaço da capa de Saul.
para mostrar que ele teve a oportunidade de matá-lo. E depois que Saul sai da caverna, Davi sai atrás dele e levanta aquele pedaço de pano e fala: de quem é isso? E todo mundo sabe: é do rei, rei. E ele fala: eu não vou me colocar no lugar de Deus, é a sua decisão. Você decidiu me perseguir, eu poderia ter resolvido esse problema hoje, mas eu não vou tirar aquele que Deus colocou no lugar para tentar me colocar no lugar dele. Não, eu vou deixar Deus ser Deus, eu vou deixar que o Senhor vingue essa situação. Por que eu estou contando essa história para você? Porque o tempo passou e Davi se torna um pai, e mais tarde ele se torna um avô. Imagina Davi com seus netos, e de repente os seus netos perguntam: vovô, conta a história para a gente de como você se tornou rei. E Davi poderia contar a história: uma vez eu matei um cara na posição mais ingrata que você pode imaginar e me tornei rei. É essa a história que você quer contar? Davi não precisou contar essa história, porque no momento que ele precisava tomar uma decisão difícil, ele escolheu o caminho de Deus. E o tempo passou, e se alguém perguntasse sobre isso, ele poderia contar uma história de fé, de valentia, de coragem, de responsabilidade e não de covardia. Diante da decisão que você está para tomar, diante da próxima escolha que você precisa fazer, diante de um passo importante que você vai dar, você precisa se perguntar isso: quando o que eu estiver vivendo, o que eu estou vivendo agora, quando isso for só uma história, qual a história que eu quero contar? Isso é tão importante. Essa é um tema que eu gosto de tratar muito com meus filhos. Eu tenho 2 filhos na adolescência, mais ou menos, e às vezes eles passam por situação e eu preciso dizer para eles: filho ou filha, olha só, por mais difícil que seja você acreditar nisso, o que você está vivendo agora, esse período da sua vida, é só mais um capítulo na sua história. Não é o final da sua história, não é como vai ser a sua história para o resto da vida, é só um pedaço dela. É um momento na sua história. E vai passar o tempo e vai ser só isso, uma história que você conta. Se eu perguntasse para você, imagina se eu chego para você hoje, depois do culto, senta ali na quadra e eu pergunto para você assim: como é que foi o seu tempo de ensino médio? Qual a escola que você estudou? Faculdade? Você consegue resumir o seu ensino médio e a sua faculdade em 1 ou 2 frases para mim? Você conta rapidamente: foi assim, 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 assado. Mas você lembra que a gente está falando de anos da sua vida. Enquanto você estava no ensino médio, enquanto você estava na faculdade, se você fez faculdade, a tua vida toda era aquilo. E os desafios que vinham, as dificuldades, o trabalho que dava, e as cobranças que vinham dos professores, dos seus pais, de um monte de coisa, era um pânico. Mas hoje você quase nem lembra, você lembra de um pedaço daquilo. Por quê? Porque é um capítulo da história da sua vida, e é uma história que você conta, não é mais a sua vida. Isso funciona para qualquer etapa da nossa vida. No momento lá que você está vivendo aquilo, é tudo para você. Mas hoje, quando você olha para trás, é só um capítulo. E você precisa se perguntar: se o que eu estou vivendo agora é só mais um capítulo da minha vida, quando o tempo passar, como é que eu quero contar essa história? Porque a decisão que eu tomar, talvez seja uma decisão tão crítica, tão complicada, que talvez eu nem queira contar essa parte da minha vida, que talvez eu não queira, até que ninguém saiba que isso é um capítulo da minha história. Mas se eu decidir certo, pode ser um capítulo da minha história que vai inspirar a outras pessoas e vai abençoar a muita gente. Quando eu for contar a respeito desse tempo na minha vida, que história eu gostaria de poder contar? Quando eu for contar sobre essa fase difícil no meu casamento, quando eu for contar para alguém sobre esse divórcio difícil pelo qual estou passando, quando eu for contar para alguém sobre o início dessa empresa que eu estou começando, quando eu for contar lá na frente para os meus filhos e para os meus netos como é que eu cheguei, aonde eu cheguei, qual é a história que eu quero contar? Porque em algum momento vai ser só isso, uma história que você conta, um capítulo da sua vida. No meio do que você está vivendo agora, é difícil perceber, mas você está escrevendo uma história, e você está vivendo apenas mais um capítulo. Diante disso,
Aqui vai a pergunta outra vez: qual é a história que você quer contar? Essa é a pergunta da posteridade. A terceira pergunta é a pergunta da consciência. E aqui a gente começa a perceber Deus muito presente em cada uma dessas perguntas. Em todas elas você vai ver que Deus está presente. Ele quer participar com você, mas talvez em nenhuma tão forte quanto essa. A pergunta da consciência diz respeito a alguém, ao próprio Espírito Santo que mora dentro de você e te dá direção. E faz você às vezes sentir alguma coisa que ninguém sabe explicar propriamente. A Bíblia fala que existe algo dentro de nós que quando aparece pode decidir as coisas. A Bíblia usa a expressão árbitro. Você sabe o que é um árbitro? O juiz, né? O que o árbitro faz? Ele decide. Se há uma dúvida, se há um dilema, ele dá a palavra final. É isso que nós vamos fazer. Você lembra qual é o versículo que usa essa expressão? Seja a paz de Cristo o árbitro no seu coração. A pergunta da consciência é a seguinte: eu estou 100% em paz em relação a essa decisão? Você lembra da primeira pergunta? Por que eu estou fazendo isso? Sinceramente. A segunda pergunta, a pergunta da posteridade: qual é a história que eu quero contar? A terceira é essa: eu estou 100% em paz em relação a essa decisão? Está tudo certo no papel, a gente ensaiou, está tudo bonitinho, eu estou pronto para assinar, mas tem alguma coisa, tem uma parte disso tudo que eu não sei, tem alguma coisa dentro de mim, eu não sei exatamente o que é, mas não estou 100% legal. Eu acho que eu preciso parar um pouquinho e talvez eu preciso dar mais atenção a essa parte dessa história. Talvez eu precise de um pouco mais de informação. Às vezes você não consegue. Não, eu já estou com toda a informação que eu precisava, mas ainda assim eu não estou com paz. Talvez eu precise de conselho. Talvez eu precise procurar alguém para me ajudar a pensar melhor sobre isso. Essa é uma pergunta tão importante, tão importante. Quantas vezes, graças a Deus, Deus colocou pessoas na minha vida, no meu caminho, que me ajudaram a enxergar isso. Estamos prontos para tomar uma decisão grande e alguém chega e fala assim: André, tá ótimo, vamos tomar essa decisão, mas deixa eu te perguntar um negócio. Quando chegar lá, você consegue visualizar como é que você vai estar se sentindo naquele momento? E essa pessoa, pessoas que Deus colocou no meu caminho, muitas vezes me fizeram enxergar uma coisa que eu não tinha enxergado. Não, quando chegar lá, eu vou descobrir que eu queria ter feito um pouco diferente. Eu preciso de ajuda. Vamos parar um pouquinho, vamos apertar o pause. Você quer ver um exemplo clássico disso? Se você está prestes a tomar uma decisão, seja hoje, seja amanhã, seja quando for, e você está sofrendo pressão do lado de fora, um monte de gente, ou uma pessoa, quem quer que seja, as circunstâncias estão apertando você para você tomar aquela decisão, é hora de apertar o pause, é hora de respirar fundo e esperar um pouco. Eu não lembro quando foi a última vez que eu tomei uma decisão com base em pressão. Eu não acredito. Para mim, Deus nunca agiu, nunca vai agir nos colocando debaixo de pressão. Quando alguém chega para mim e fala: André, o preço é esse, mas tem que ser agora, eu falo: obrigado, fica para outro dia. Porque a pressão de ter que pagar mais barato naquele dia vai me fazer tomar aquela decisão, mas é uma pressão. E algumas pessoas falam: você pode estar perdendo uma grande oportunidade. Posso, mas não, para mim não dá. Eu não consigo decidir debaixo de pressão. Não acho que funciona. E eu acredito que Deus é poderoso para me dar muito mais. Quantos creem também, digam amém. Mas em alguns casos você vai ficar meio que dividido nessa questão. Eu estou debaixo de uma pressão, ela está querendo que eu faça isso, ele está querendo que eu faça aquilo, mas eu não sei. É você que tem que decidir? É o seu nome que vai aparecer lá? O que está em jogo é quem você é, a sua reputação, você que vai escolher. Não adianta depois dizer: não, mas a culpa foi dele ou dela porque você tinha pressão na sua vida. Se é você que tem que decidir, assuma a responsabilidade. E em alguns momentos é importante parar um pouco. Mas se eu não decidir hoje, se não for agora, mais um motivo para você parar, porque tem pressão. Seja honesto com você mesmo. Será que existe alguma parte dessa decisão que merece um novo olhar, que merece mais atenção, que merece que você pare um pouco?
Eu acho isso tão sério, porque o Espírito Santo fala dentro de nós, a gente às vezes não consegue traduzir, mas a gente coloca da seguinte maneira: alguma coisa me dizia para não fazer aquilo, alguma coisa estava me dizendo para não ir por aquele caminho. A gente não sabe explicar, mas é o próprio Deus falando com a gente. Quanto mais sensível você se tornar, à medida que você caminha com Ele, vai ficando um pouco mais claro. Mas se você fizer essa pergunta e souber responder, talvez ela te ajude. Eu estou 100% em paz. E se você disser, não, 100% é muita coisa, eu tenho uma certa desconfiança aqui, outra ali. Então, por que você não pergunta um pouco mais? Por que você não conversa um pouco mais? Por que você não procura quem já tem experiência antes de tomar aquela decisão? Eu conheço um monte de gente que estaria muito mais feliz hoje se tivesse feito essa pergunta antes de se casar, antes de comprar um imóvel, antes de fazer algumas escolhas que são grandes na sua vida. Alguma coisa me dizia, eu não sei dizer o que é, eu sei, é o próprio Espírito Santo falando com você. E ele deixa você, quando tem que tomar uma decisão de qualidade na sua vida, você vai ter paz, você nem vai saber explicar por que você está em paz. A Bíblia chama de uma paz que excede o nosso entendimento. Muitas vezes é assim que acontece. Vamos terminar? A pergunta da maturidade. O que uma pessoa sábia faria em meu lugar? Querendo dizer, será que eu acho que eu não sou tão sábio assim. Mas diante dessa decisão, diante dessa escolha que eu preciso fazer, o que eu quero fazer, e que vai ser para mim, vai ser fantástico, vai me fazer bem, e é o que eu mais desejo nesse momento. Pensa numa pessoa sábia, pensa numa pessoa que tem experiência, pensa numa pessoa que você admira porque toma boas decisões, e pensa nela e pergunta, o que ela faria? O que uma pessoa sábia faria em meu lugar? Aí você pega aquela pessoa e coloca realmente no seu lugar, e finge que agora você é uma pessoa muito sábia, com base na minha própria experiência, com base no que eu já vivi até hoje, e o que eu vi até hoje, e o que me contaram até hoje, com base nas informações que eu tenho, com base nas minhas circunstâncias atuais, com base no que eu estou vivendo nesse momento, com base em como eu estou emocionalmente, porque tem muita gente, eu não sei quantas vezes eu já falei isso para as pessoas, olha, você quer tomar essa decisão? Toma, mas não toma agora, porque você está abalado emocionalmente, e quando a gente está mexido emocionalmente, quando a gente mais quer tomar decisão, né? Quando a gente está mexido emocionalmente, você não vai tomar boas decisões. Você quer fazer isso? Ok, faça. Você está morrendo de raiva e quer quebrar tudo, eu vou deixar você fazer isso, mas não faz agora. Deixa a poeira baixar para você enxergar com clareza. Diante do meu quadro emocional, diante das minhas circunstâncias, diante das pessoas ao meu redor, diante da minha própria experiência, e principalmente diante do futuro que eu desejo, se eu fosse uma pessoa muito sábia, que decisão eu tomaria? O que uma pessoa sábia vai fazer no meu lugar? Ou qual é a coisa sábia a fazer? Eu não estou perguntando qual é a coisa que todo mundo faz. Qual é a coisa, entre aspas, certa, que a gente considera certo? Claro que isso é importante. Mas a pergunta é, qual é a coisa sábia a fazer? Não a coisa que pode entrar dentro da lei se a gente arrumar uma brecha no sistema. Qual é a coisa sábia a fazer? E a última pergunta, a pergunta do relacionamento. Você já deve ter visto essa pergunta aqui algumas vezes nesse púlpito. É uma pergunta que eu acho que é extremamente importante quando você vai tomar a decisão. É a pergunta relacional que eu considero a mais importante. E você pode traduzir da seguinte maneira: o que Jesus faria no meu lugar? Mas eu gosto de colocar dessa maneira aqui: o que o amor requer de mim? Isso é algo que Jesus deixa para a gente como um mandamento. Eu já contei isso tantas vezes aqui na igreja, você está cansado de ouvir, mas vale a pena repetir. Jesus já tinha respondido várias vezes para os fariseus, qual é o grande mandamento? Ele fala, amar a Deus com toda a força, com todo a mente, alma, coração, inteligência, tudo que você tiver, você deve amar a Deus. E o segundo mandamento, coladinho nesse, é amar o teu próximo como você se ama. E
Desses 2 mandamentos depende toda a lei. Toda vez que você quiser cumprir a lei de Deus, basta cumprir isso. Basta cumprir isso, amar a Deus e amar as pessoas. Quando chega no finalzinho, quando na ceia final daquela última Páscoa, Jesus está prestes a ser traído, condenado, preso e finalmente morto. Ele está prestes a acontecer, ele apresenta a nova aliança para os seus discípulos. Essa é a nova aliança no meu sangue em favor de vocês, para remissão de pecados. Aquilo é novo demais para eles. Ele dá um novo mandamento. Eu tenho um novo mandamento. E esse novo mandamento resolve todos os outros. Inclusive aqueles 2 que você falou, Jesus. Inclusive, eu quero que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. Eu quero que vocês me tenham como o único exemplo de como é que amor tem que ser. Eu quero ser a única referência de como você trata as outras pessoas. E se você fizer isso, você frequentemente, diante de qualquer circunstância, diante das possibilidades de reação, a pessoa fez isso comigo, eu posso reagir de algumas maneiras. Eu preciso me perguntar isso, mas o que o amor pede de mim? Exige de mim. Se eu sou um discípulo de Jesus, porque ele fala, vocês vão ser conhecidos como meus discípulos se fizerem isso. Como é que é ser discípulo nesse momento? Como é que é ser parecido com Jesus? Como é que ele faria? O que o amor requer de mim? Quando 2 pessoas, quando um casal, quando 2 partes estão dispostas de verdade a responder essa pergunta, não há obstáculo no relacionamento que não possa ser superado, absolutamente nenhum. Não há nada que não possa ser vencido quando as 2 partes estão dispostas a fazerem de tudo para responder essa pergunta. Esse tipo de amor do qual nós estamos falando é o amor que o próprio Deus demonstra perfeitamente por nós quando sacrifica o seu Filho em nosso favor. Você sabe que esse amor diz, ele custa sempre alguma coisa, mas traz resultados impressionantes. Então tá aí, 5 perguntas para você. 5 questões que podem ajudar você a realmente tomar decisões melhores, e aí eu também, e ter uma vida com menos arrependimentos, com menos dores e com muito mais alegrias. Quantos querem viver esse tipo de vida? Diga amém. Mas se você olhar para trás, você vai lembrar quantas vezes a gente já tomou decisão errada. Será que se eu fosse honesto comigo mesmo e tivesse feito algumas perguntas um pouquinho mais vitais como essas, não apenas como é que isso me faz sentir, não apenas se eu vou entrar em encrenca se eu tomar essa decisão, mas esse tipo de pergunta. Vamos recapitular antes de você voltar para casa. A pergunta da integridade, por que eu estou fazendo isso sinceramente? A pergunta da posteridade, qual é a história que eu quero contar? A pergunta da consciência, eu estou 100% em paz em relação a essa decisão? A pergunta da maturidade, o que uma pessoa sábia faria em meu lugar? E a pergunta do relacionamento, o que o amor requer de mim? Pode fazer um milagre na nossa vida. E eu quero te desafiar a começar a tentar responder essas perguntas. André, muita pergunta. Você precisa tomar uma decisão importante, você precisa tomar uma decisão séria. Vale a pena você fazer essas perguntas. Porque Deus não quer que você fique nem estacionado, nem parado, empacado, nem regredindo e nem indo para qualquer outro lugar. Ele quer que você avance no caminho que Ele fez para você, no caminho que Ele desenhou para você. Isso acontece quando a gente é dirigido pelo seu Espírito Santo, e com a inteligência que Ele te deu, e com a capacidade que Ele te deu de ser honesto com você mesmo, responder perguntas difíceis, que às vezes a gente não queria responder, mas que vai nos poupar lágrimas, que vai nos livrar de perigos e dores no futuro. Deus ama muito você. Como um filho amado, Ele está dando você direção. Eu espero que você receba em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?